Fala galera, hoje mais um episódio Sociopatas. Eu vou antecipar aqui. Curte, comenta, compartilha no canal do Real Rafa Silva. Eu vi um puxão de orelha, então estou antecipando isso para não acontecer de novo. Para não esquecer, né? Comentem, deixem aí dicas, deixem perguntas, assuntos que a gente precisa conversar aqui. Tá difícil achar pauta, tá? Mas hoje eu acho que vai interessar. Hoje a gente vai falar sobre cargos e salários para os colaboradores. Tá? Boa. Antes de tudo, a gente vai se apresentar. Vou pedir pro Manuel começar lá. Fala, mano. Opa, e aí galera, tudo bem? Eu sou o Manuel da Marvi e o meu Instagram é @ManuelBNU, segue lá. Fala o Instagram aí que eu tô marcando vocês também. Boa. Beleza, tudo bom? Meu nome é Rodolfo, eu sou da Marvi também. O meu Instagram é @BluemerRodolfo, mas eu não posto nada lá, então pode seguir, mas nunca vai ter nada. Pessoal, sou o Thiago, CEO da Touch, da Silva de Verdade, o Instagram. É tipo o Instagram de gente famosa, né? Da Silva de Verdade. É. Eu sou o Thiago da Zirqua e Instagram @tilinares. Pegou, Segue lá. Show. Vamos lá, galera. Um papo, acho que vai ser legal para quem está ouvindo aí. E acho que para a gente falar também, né, trazer experiências. Cargos e salários. Né? O que a gente pode começar com cargos e salários? Que é difícil pagar o salário, todo mundo falando dele, não. Que às vezes a gente fica sem salário para pagar o salário dos outros. Vamos lá. Né? Hoje é específico para o colaborador, né? A gente acho que conversou mais umas 2 semanas. No último. Não sei o nome, se foi o último, 2 semanas, sobre sócios, né? Salário do sócio. Mas hoje é sobre o colaborador. Concordo contigo, cara, é difícil. Acho que tem um começo. Tem um ponto bem diferente para a grande maioria das empresas, que é o ponto de começar a falar de ter uma estruturação de cargos e salários, sabe? Acho que toda empresa começa contratando pelo preço de mercado, pelo que dá, pelo fio do bigode, pela cara do cidadão, pelo aquilo que tu acha que ele consegue entregar. E isso normalmente vira uma bagunça infernal depois que a empresa cresce acima de um certo ponto. Confesso que eu não sei qual é o certo ponto, acho que é uma coisa que a gente está olhando já, mas é bem difícil, sabe, de tu tentar nivelar todo mundo, falar, o júnior vai ser esse, o pleno é esse, o sênior é esse, depois o cara passa, o que precisa para passar de fase. Isso é um desafio ferrado para a empresa, tanto de tu estruturar isso, tanto para o funcionário, quando ele descobre que não é que nem videogame, que ele chega num ponto, passou de fase, mas precisa ter uma vaga para ele estar no nível superior, né? Não tem... estar preparado no local certo e esperar a hora certa. Mas acho que o primeiro ponto é, se vocês têm alguma ideia de qual é o ponto de estruturar isso, de olhar para a galera e falar, essa aqui é a regra, sigam. É que não existe uma regra hoje quando a gente fala em gestão, né, de pessoas. Não tem uma regra clara. Em grande empresa tem. Tu tem um número que tu sobe, que tu é obrigado a ter cargos e salários. Então... Não, mas tu tá falando isso por conta da estruturação, né? Isso. Não, isso vai ter que ter. É que assim, não é errado nem certo o que tu falou no começo, de tipo, como é que começa o fio de bigode. Uhum. É isso, cara. Sim. Eu acho que depois de um ponto tu tem que organizar, concordo, mas o ponto que é para chegar a isso, eu não sei dizer porque eu não cheguei lá ainda, então. que acontece? Por isso que eu falo assim, não tem uma regra hoje assim, tipo, cara, deu tem que ter 50 funcionários, você vai ter que entendi. começar. Não. Entendi. O que tem é o modelo que você trabalha de contratação, o tipo de... Por exemplo, você pega mercados um pouco diferentes do brasileiro, você tem outros modelos que atuam igual com regras diferentes das nossas, sabe? Uhum. A gente hoje tem uma CLT, e aí eu acho que é um ponto importante para a gente começar a falar, né? Que é uma legislação trabalhista que ela está super ultrapassada e que ela não atende às demandas do mercado atual. Só que é a lei que a gente tem. Sim. A gente gostando ou não, é a lei que a gente tem. Tipo, é a única, então, né? E aí a gente tem que se adequar a isso. Claro que existem brechas, e aí o julgamento de cada um, usá-las ou não, para que você possa trabalhar diferente do que a CLT determina, mas hoje o que a gente tem que seguir como regra e padrão é a CLT. Falando grosseiramente sobre isso. Não, isso sim, mas eu digo mais no sentido assim, tipo de... Em algum momento tu é obrigado a ter cargos e salários, por mais respeite CLT e tudo mais. E não seja, né? E o quão engessado é isso, sabe? Eu acho que... Cara, mas eu agora... Eu trabalhei em empresas de 2.000 colaboradores que não tinha cargo e salário. Não tinha? Caralho.
Meu, que zona do caralho. Tu entende? Então, por isso que eu falo, não tem uma regra, assim. E funcionava, isso funciona. Era o maior exportador brasileiro de carnes de aves e tudo mais. Só que daí o sentimentozinho de consultor vem em cima, assim, que o cara fica super exposto, sabe? Porque tem aquele negócio de equiparação, daí o cara vai embora, fala, o outro ganhava 200 pila mais do que eu, quero que me repare isso nos últimos 5 anos, sabe? Então é bem complicado. E eu acho assim que o sonho voador que tu tem seria que nem, sei lá, quase uma tabela de preço que tu faz para os teus clientes, tipo on the go, assim, o cara precisa disso, não precisa daquilo, tem aquilo, de tu ter um negócio super gamificado, maluco, assim, para os seus funcionários, sabe? O cara sabe fazer isso, fez a certificação aqui, aquilo vai, tipo, se moldando aquilo que ele está entregando, aquilo que ele pode entregar. Só que, de novo, tu fica limitado porque tu não pode fazer isso. Então, eu ia falar, eu conheço, por exemplo, a gente teve alguns clientes que a gente atendeu já, que a gente conversou sobre isso com eles, e eles trazem modelos de fora do Brasil, que quando chega aqui não consegue trabalhar com ele, por produção, trabalho exclusivo, que o cara é remunerado, né? Por produção. Até por hora é complicado aqui. Cara, a gente não consegue aplicar. Por isso que eu falo, a gente, às vezes, tem que começar a partir para brechas que a legislação nos permite. E aí, cara, existe hoje no mercado, e acontece, que são os PJs, né? É uma prática real. Tá certo ou tá errado é outro mérito, né? Mas é uma prática real. Acontece. E aí, como que vocês veem isso, cara, o PJ, na visão de vocês, assim? O PJ ele é uma resposta. O mercado sempre dá um jeito, sabe? Quando, por exemplo, até pouco tempo atrás no Brasil era proibido ter empresa limitada de um sócio só. O que todo mundo fazia? Pegava a mãe, botava 1% para ela, 99%. Toda empresa no Brasil era assim. Daí agora é tipo, depois de, sei lá, 30 anos todo mundo fazendo isso, liberaram tu ter uma empresa limitada de um sócio só. Primeiro fizeram uma outra modalidade, né? Que era a Eireli. Daí a Eireli tinha um capital social mais alto, porque daí a responsabilidade social tinha que ser maior, porque era de uma empresa só. E daí, de uma pessoa só, daí caiu porque também não funcionava, e agora tem a unipessoal e foda-se. E daí começou a pejotização. A pejotização começou em altos cargos, por causa de legislação também, porque para tu ter uma empresa só tua, tu precisa ter contabilidade, tu precisa, sabe? Só tua contabilidade já vai te morrer ali uns R$3.000, R$3.600 por ano se tu conseguir pagar uns R$300 para um contador só. É isso aí. Daí liberaram o MEI, só que MEI, para quem não sabe, é só teoricamente para umas 4, 5 categorias diferentes de trabalho, são os 4, 5 quinais, só que tu pode ter MEI, mas... E não são todos que tem no... Não, são pouquíssimos, inclusive, que pode usar MEI, só que daí todo mundo tenta se encaixar ali no meio e emite nota por MEI, porque paga R$60 por mês de imposto e tem... Só que faturar até 7, 6. E quase tudo, eu acho que até 6 mil. Só que quase tudo acontece assim, sabe? Tipo, a galera começa a fazer e depois o governo nunca toma iniciativa para fazer alguma coisa, principalmente coisa boa. Normalmente, todo mundo começa a fazer e ele tenta dar um jeito de regulamentar. Todo mundo começa a fazer, assim, com as outras inovações recentes, tipo Uber da vida e coisa assim, todo mundo faz e depois ele tenta regulamentar. Todo mundo faz e depois ele tenta regulamentar. A própria abertura bancária, essa infinidade de fintech, coisa que está acontecendo, começou assim também. Começou o Nubank falando que era o Nubank e emitia cartão de crédito só. Daí depois a legislação foi tentando acompanhar, sabe? Eu acho que a pejotização é excelente, né? Porque o custo para a empresa do funcionário é o mesmo. Isso tu vai gastar R$3,5 pau com o funcionário por mês, para ele sobrar R$2.000 para ele no bolso, ou se tu puder dar os R$3.000 para ele. Para ti tanto faz e ele fica mais feliz, exato. Tem alguns aspectos assim da pejotização que tem a ver também com o crescimento da empresa, sabe? Aonde ela quer chegar e tudo mais, porque é muito comum também, agora vamos falar um pouco do nosso universo de startup. Startup começa com cargos PJ, né? Começa com pejotização ali e tudo mais, por custo, obviamente. Só que chega um momento onde ela começa a ter a possibilidade de ser investida por fundos e até talvez olhando para um IPO, às vezes, quando ela vai direto, sem uma fusão, alguma coisa do tipo. E uma das coisas que tem que acontecer é tu despejotizar todo mundo. Então, e aí a gente teve o Rafael Assunção, né, teve aqui fazendo aquela palestra lá e tal. Fabiano da Unifique falou sobre isso. Daí ele falou assim, cara, se o teu negócio não para em pé contratando as pessoas da maneira certa, ele tem uma coisa errada. É a mesma coisa de sonegar imposto, sabe? Ah, não, eu não vou tirar nota porque senão eu pago muito imposto e daí não sobra dinheiro. Então o teu negócio tem uma coisa errada. Então acho que é uma merda pagar imposto, ninguém gosta, imposto é roubo, que nem diz o Rodolfo, e é isso. Só que
por que é tão complicado também essa questão dos custos trabalhistas, né? Boa parte tem a ver com o déficit que tem na tabela do imposto de renda, né? Então, a gente tem hoje, a partir de R$24.000 por ano, tu já está pagando imposto de renda, o que é ridículo, né? Então, se tu for pegar a inflação acumulada, desvalorização do real, e aí tu coloca aí o cara que trabalha chão de fábrica, ele faz umas horas extras lá, salário base, mais hora extra, está pagando imposto de renda, sabe? Então, é muito perverso assim, o sistema tributário, né, do Brasil. Então, essa questão de aumentar o teto do imposto de renda seria uma alternativa, talvez reduzir um pouco da pejotização. Tem outro aspecto também, que é o INSS não tem muito nem o que fazer, porque se diminuir a alíquota já está quebrado, não tem nem muito o que falar. E outro ponto é o fundo de garantia, né? Falando do imposto. Então, o fundo de garantia é um compulsório, né? Um depósito compulsório lá que a empresa faz na conta do governo, que ele remunera menos que a inflação. Enfim, também seria uma iniciativa talvez de não eliminar o fundo de garantia, mas de liberar o saque, né, de forma imediata e não fazer com que a pessoa... Então, eu acho que né? Opcional. Ou privatizar, exato. ou então, assim, existem algumas formas de ir contra a pejotização, mas sempre vai depender de iniciativas do governo, porque, que nem o Rodolfo falou, o mercado vai dar um jeito. Então, só que é um risco, né, para empresas. Hoje, da forma que é um risco, então, a gente sabe que quem tem PJ tem todo um aspecto também de subordinação que caracteriza uma pejotização inadequada, digamos assim, né? Então, a empresa se expõe, vínculo, né? E eu vejo assim que quem trabalha com PJ é um voto de confiança também. Eu acho que isso é um ponto bem importante para quem é PJ e está trabalhando para uma empresa que aceita pagar PJ. Eu acho que isso é um puta de um benefício, sabe? Porque, na verdade, o dono da empresa, além de todos os riscos de já ter uma empresa, ele está assumindo um risco ainda maior de manter a equipe PJ. Então, acho que as pessoas que são PJ, elas têm que olhar dessa forma também. Olhar com carinho, né, para isso. Exatamente. E que esse dono, para dar esse benefício, mal ou bem, normalmente ele não ganha nada, sabe? Porque ele só repassa aquilo que ele está economizando de imposto. Exato, ele não ganha nada com isso. Exato, porque... Na verdade, ele está deixando... Tu ia pagar o fundo para o governo, o INSS quem paga o funcionário, menos, e o imposto de renda quem paga o funcionário. É você quem iria ganhar menos, né? Cara, isso é legal. Porque o empregador que está... Porque tá lucrando com isso. Né? Só para fazer um parênteses aqui, talvez para quem não sabe, né? Empresas do Simples Nacional não pagam o INSS patronal, né? Que é a parte do INSS da empresa. Então, aquele INSS que vem descontado do funcionário na folha, quem é CLT, ele é debitado do funcionário e a empresa só recolhe na fonte para o governo. Então, a empresa contratar PJ, para ela não muda praticamente nada. Né? Então, por isso que eu digo que para o funcionário é um puta de um benefício, vamos falar assim, né? E daí, claro, o que muda é quando a empresa é do presumido, que daí entra o patronal, né? E aí tem uma alíquota pesada também de 20% em cima da folha, que é uma bala. Mas, de novo, falando daquele negócio de para onde a empresa está indo, às vezes é o nosso caso. A gente não tem PJ, nunca teve, e não vamos ter. Por quê? A gente está olhando para receber aporte e tudo mais, então, numa due diligence, os caras iam falar, aqui tem um passivo acumulado, então a gente vai descontar isso aqui do valuation, daqui para frente tem que contratar todo mundo, e se vocês contratar todo mundo CLT e a empresa não der lucro, está errada a conta. Eu tenho um ponto bom para subir nessa aí. Falando de pejotização, que é uma realidade, e também da mudança que teve de legislação agora de aposentadoria aos 75 anos, eu particularmente acho que dificilmente as pessoas vão conseguir trabalhar até os 75 anos. Eu vejo a minha mãe, meu sogro, que tem 65, 70. Cara, não tem mais como o cara tocar louco que nem todo mundo trabalha. Cara, assim. é que eu já... A minha dúvida é como é que tu vê a responsabilidade da empresa ou a ideia da empresa em previdência privada, que faz parte do pacote de remuneração. É que para mim tem um outro ponto aí que eu acho que é bem importante. Por exemplo, eu conheço pessoas com 70 anos que estão na ativa e super bem. Mas voando assim... Cara, meu tio é procurador público com 70 anos, cara, e o cara melhor que tem, assim. Uhum. O cara é muito bom, trabalha mais do que os jovens lá. Uhum. Então, assim... Eu vejo que a gente, inclusive, com 70 anos vai estar trabalhando super bem. Total. Porque nós estamos
numa faixa de Eu não quero trabalhar até 70. Cara, mas você vai estar ativo. Trabalhar é uma coisa. É que Tá. tu Entendi. vai estar na atividade. Tu vai estar na atividade. Tu vai estar gerenciando as suas empresas, talvez mais de longe. Eu vi um documentário esses dias, eles estavam falando que a Suécia o bicho já pega até tarde, né? E que a gente tem, ou pelo menos, sei lá, nossos pais, pelo menos eu tinha essa visão com meu pai, que tu tinha uma carreira linear para cima, sabe? Então tu chegava no auge da tua carreira, sei lá, essa galera se aposentava com 55, 60 Meu pai se aposentou com 40? Então, Caralho, 44 anos. ele se aposentava no auge da carreira, sabe? E eu vi um documentário na Suécia falando justamente disso, tipo, de pessoas chegando aos 60, 65 anos e trocando, assim, tipo, a pessoa era uma executiva de uma empresa, dela se aposentou, dela morava, tipo, em casa e cuidava de criança durante o dia. É isso aí. Sabe? Ela tinha um drop down, ela descia a carreira, sabe? Não é que tu vai ser... Que é impossível, né, cara? Pega nós temos um grande amigo nosso que é um executivo de grande banco. Cara, trabalha que nem um desgraçado. O cara não tem como ficar fazendo aquilo até os 75 anos, sabe? Respeitando todo o teu tio que é do Ministério Público, mas é um emprego público, sabe? O cara tem 60 dias de férias por ano, Cara, trabalha 6 horas que por dia. ele é dos que não tem. É. Tipo, não, é sério, não defendendo que é meu tio, mas assim, é um cara que ele, tipo, ele mora numa cidade, trabalha em outra, só volta no final de Mas é diferente, depende do tipo uma exceção, de emprego. lógico. Cara, não precisa ser, pode ser, sei lá, o garçom do boteco que trampa de madrugada e de meio-dia e faz 60, exceção, 70 horas por semana, sabe? Então, esse cara, ou seja, eu vejo isso não como... Eu acho que tudo aquilo que tem de responsabilidade obrigatória para a empresa, tipo a previdência privada, ser obrigatório, eu acho uma droga, se a empresa quiser dar tudo certo, mas eu vejo a necessidade de todo mundo na sua carreira, ou seja, na remuneração, ou às vezes até no futuro das empresas, tu olhar e falar, o cara vai ser executivo e depois ele vai ser motorista da empresa, vai ser, sabe, sei lá, qualquer outra coisa que seja menos estressante. Porque, de novo, o que a gente não é mais da geração, mas a geração passada que veio antes da gente era a moda ter infarto aos 40, 50 anos, né? mas então, disso que você está falando, a gente tem um problema, assim, ó. De novo, legislação, né? Como que eu vou oferecer para esse cara um cargo? Fazer uma remuneração um pouco menor. Não pode, né? Eu não posso. E aí, cara, por isso que eu falo, nossa legislação, ok, é a que a gente tem, tudo certo. Mas ela bloqueia a gente pensar em qualquer alternativa. É isso e pronto, acabou. É aquela ideia do Estado botando o dedo em tudo, né? Então, esse negócio do Estado reter o fundo de garantia da própria aposentadoria, do INSS e tudo mais, é uma espécie de patriarcado, digamos assim, onde o Estado diz que defende o cidadão, né? Fazendo uma gestão, porque o cara não consegue fazer uma gestão das suas finanças, daí lá na frente ele vai sustentar o cara, vai ter um retorno, e o fundo de garantia porque ele não sabe fazer uma reserva por conta própria, vamos falar assim. Essa é a verdade. Então, essa ideia de previdência privada da empresa pagando para o funcionário é a mesma lógica, é a empresa assumindo uma responsabilidade que não é dela. Porque, na prática, cada um é responsável pela sua carreira, pelos seus rendimentos e pelos seus gastos. Porque a gente está falando aqui de salário, que é a receita, certo? Mas e a despesa? Cara, não adianta. Se o cara não fizer uma boa gestão da sua remuneração, não importa se ele for CLT, se ele for PJ, o raio que o parta. Funcionário público não interessa. Então, vai chegar lá na frente, ele não vai ter construído patrimônio, ele não vai ter algum tipo de renda passiva, vai depender de uma aposentadoria, de uma previdência privada. Então, depende muito da tua educação financeira ao longo da vida. Né? Então, acho que mais importante do que a empresa assumir algum tipo de responsabilidade de pagar uma previdência privada é ensinar, ou pelo menos... Dá um mínimo de educação financeira. Disponibilizar educação financeira para os colaboradores. Eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido já. Obviamente, a gente tem que fazer um parênteses que a gente vive no sul do Brasil e é quase uma realidade à parte, né? Paralelo, né? Quase um universo exatamente. Assim, então, eu acho que tem muita coisa que para nós parece muito óbvia, mas que para boa parte da população não é, sabe? Então, enfim, daí existem grandes empresas também fazendo já um papel social, né? De ter educação financeira gratuita, tem o próprio YouTube aí que tem um monte de coisa. Enfim... E a gente nunca teve tantas pessoas investindo dinheiro em outras formas além de poupança. Então, acho que esse é um caminho também para, de novo, aos poucos irmos reduzindo a dependência do Estado ter que ser o que está cuidando e da empresa
a empresa também não tem que fazer esse papel de ser... Eu falei que meu pai se aposentou novo, mas ele teve uma aposentadoria privada. E ele hoje... Ele era funcionário público, mas ele tinha uma fundação privada que garantiu o salário dele até hoje e vai até ele morrer. E um salário bem acima da média. A previdência privada, quando a pessoa própria contrata e paga, ela já está demonstrando que tem educação financeira. Né? Então, o ponto não é não fazer uma previdência privada, é não esperar que a tua empresa faça para ti. Né? Então, por ti. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E tem gente que escolhe vários modelos, né? Tem cara que quer investir em imóveis, outro que prefere investir, em vez de contratar uma previdência privada, investir em outras formas. Cara, a gente deveria ter essa autonomia de escolha, né? E outra coisa também é sobre a questão de remuneração. Hoje tem muito conteúdo, tipo o Primo Rico da vida, assim, que fala, porque o cara, se investir R$100 por mês durante 30 anos... Cara, tudo bem, investir faz sentido, óbvio, poupar faz sentido, só que uma das coisas que as pessoas acabam não percebendo também é que o investimento no conhecimento é o melhor investimento que existe. Porque quando tu investe no teu conhecimento e quando tu consegue agregar mais valor para alguém, consequentemente tu consegue ganhar mais dinheiro. Perfeito. Então... Tem muita gente ainda que se prende eu ganho 1.500, vou guardar 150 porque é 10% do salário. Cara, ele não vai ter grandes condições de vida lá na frente se ele guardar R$100 por mês. Agora, se ele pegar e investir em conhecimento, melhorar a capacidade dele de resolver problemas, seja empreendendo, seja intraempreendendo na empresa de alguém, cara, não interessa. Mas, de novo, tu é responsável pela tua carreira. Sabe? Então, acho que isso é um ponto importante também, que muitas vezes vale a pena, principalmente para quem é mais jovem, abrir mão de ficar poupando 100 pila por mês e, cara, gasta isso em curso, sabe? Se desenvolve, busca aperfeiçoamento. Enfim, então, e se puder ainda deixar talvez de gastar com supérfluo, fazer o curso e guardar os 100 pila, melhor ainda, sabe? Mas então é um ponto também que eu levanto que eu defendo, assim, sabe? Que não adianta tu ficar guardando pouquinho e às vezes deixar de, não, eu vou fazer um curso aqui de inglês, mas é muito caro porque é R$99 por mês. Porra, é foda, sabe? Eu tenho um ponto bom, cara. Eu vou falar que eu tô vendido nessa de investir na empresa que eu trabalhei numa multinacional grande aqui de Blumenau e na época eles pagaram metade do meu MBA para fazer, que era uma exigência deles. Para tu assumir cargo de liderança, tu tinha que ter uma pós-graduação. E eu entendo que quando a empresa te contrata no primeiro dia, ela está fazendo uma baita de uma aposta em ti, né? Porque tu fica travado, tem contrato de experiência, tem que pelo menos cumprir o contrato. Se tu não quiser que o cara cumpra, tu tem que bancar aquilo ali. Até onde, no ponto de vista de vocês, a empresa tem que apostar no profissional ou ele tem que apostar nele mesmo e depois a empresa pagar ele mesmo? Ou seja, o que vem primeiro, o investimento da empresa, seja aumentar o salário do cara, seja pagar algum curso para ele, ou seja, o que vem primeiro, a empresa tem que fazer isso para depois formar o cara ou o cara tem que se investir e dar um jeito de bancar, de financiar, de fazer qualquer coisa? Cara, eu acho que é a demanda e escassez, assim, porque se tu tá na frente, sei lá, se tu é um cara de MBA e o outro cara que está concorrendo contigo não tem isso, a probabilidade de tu estar na frente é bem maior, né, da empresa te olhar como isso. Eu acho que não, cara, tu não tem que esperar a empresa te dar o retorno, acho que tu tem que ser, e é o que volta como o Nel falou, é o teu conhecimento, cara. Se a tua empresa não te valorizar com aquilo, vai ter uma outra que vai. Então, não espera a empresa te dar uma oportunidade, cara, vai lá, faz um MBA que eu vou te subir de cargo. Cara, já faz. Só que, é claro, uma conciliação com a empresa com isso é legal, porque ela consegue te ajudar. E às vezes tu não... essa cultura que a gente tem aí de tipo, não guardar dinheiro, de pensar que a gente precisa da CLT porque o governo vai guardar dinheiro para mim e tudo mais, faz com que você não se planeja para fazer um treinamento. Então, muitas vezes, quando você associa isso com a empresa, tipo, cara, eu quero esse cargo, mas eu preciso de uma ajuda de vocês aí para, sei lá, o que vocês querem de mim aí? Faz uma certificação em inglês, então tu sobe. Mas o ponto de vista aqui, cara, não espera. Eu acho que demanda vai ter, mas não espera a empresa te dar essa oportunidade. Acho que tu tem que correr atrás para fazer isso. Até porque, né, Rodolfo, tudo é ROI, né? A empresa não paga curso... De graça. Ela não é amigável assim, no ponto disso. Tudo é retorno sobre investimento. Então, vocês que são da área de desenvolvimento de software, como Core principalmente, né? A escassez de mão de obra de desenvolvedor tá aí. Todo mundo sabe que existe. Sim. Daí a gente estava até fazendo um curso aí com
com uma outra startup na área de educação, e daí os caras têm lá um curso que custa, sei lá, R$8.000 para formar um dev, né? Daí o Rodolfo, a gente estava conversando, cara, tipo, o modelo de negócio deles é B2C, ou seja, ele vende para o dev, que quer aprender e tal. Só que em algum momento, isso vai passar a ser B2B, porque as empresas estão com tanta demanda que elas vão pagar para o cara se desenvolver. E em algum momento, as próprias empresas vão criar a sua universidade corporativa lá e falar assim, ó, tá aqui, entra quem se quiser. Já tem, na verdade, um monte de empresa que faz isso, né? Os caras pagam para o cara estudar. Então, é bem isso, é oferta-demanda, ponto final. Aquele projeto Padawan da BevTech, cara, é isso aí que tu tá falando. Exatamente. Então, acho que tem um pouco de... E outra, né, cara? Aquela velha história, não adianta querer ajudar quem não quer ser ajudado, velho. Então, a empresa pagar curso, não sei o quê, para o cara não fazer direito, matar, sabe? Cara, não adianta de nada. Então, a empresa ela vai ajudar quando ela vê que vai ter retorno para ela. Então, acho que o grande negócio que a gente tem que olhar para quando a gente fala em educação é o ROI. Resumindo, acho que assim, é o retorno que isso vai me gerar. Então, eu não posso investir porque é bonito, eu não posso investir porque dá status, eu não posso investir porque... Não, é pelo retorno mesmo. Pronto. A empresa vai investir quando tem um retorno. As pessoas, elas têm que buscar capacitação. Como o Manuel falou, cara, no YouTube tem de graça. Ah, mas eu tô sem grana agora. Cara, mas eu preciso ter o diploma. Não precisa. Se você tem conhecimento, cara, tá tudo certo. É o que o Manuel e o Rodolfo pontuaram na parte de tecnologia. Assim, cara... Na minha época, para mim ser um sênior, eu tinha que ter graduação. Senão você não tinha graduação. Você não era sênior. Hoje em dia, a gente tem cara... A tecnologia que o cara nem estuda, nem faz faculdade, nem tipo... Sabe? Nem começou. Autodidata total? Exato, nem começou. E o cara é muito bom. E daí você não vai pagar um salário bom pra esse porque cara. Ele resolve o problema? Isso, mas sabe? Por que você não paga um salário pro cara? Porque você não tem graduação. Ele resolve o problema de alguém. Pontua lá no cargos e salários para não engessar que tu perguntou no começo. Eu tenho um ponto de vista bem legal sobre esse negócio de ROI. Quando eu tinha uns 20 anos, eu me mudei para os Estados Unidos, morei 4 anos lá, e eu fui um monte de coisa, fui garçom lá entre isso. E quem me ensinou a ser garçom lá foi um filipino. E esse cara me ensinou um negócio muito cedo, muito foda, sabe? Que ele pegava e falava, tipo, lá nos Estados Unidos tu ganha gorjeta sobre o que tu vende. E daí ele falava... Rodolfo, quem me contrata para estar aqui nesse restaurante não é o restaurante, eu contrato o restaurante. Porque esses 20% que eu vou ganhar, eu ganho em qualquer lugar. E tu sabe onde eu trabalho? Aonde aquilo que eu vendo durante a noite é um valor maior, porque daí meus 20% são maior. Ou seja, a gente bota tipo, a empresa contrata, a empresa entrega, a empresa faz o quê? Mas o outro lado, o lado do ponto de vista do empregado, é a mesma coisa. Onde é que tu vai trampar? Tu vai trampar onde tu tem melhores condições, melhor condição para crescer e onde te dá mais dinheiro. Ou seja, é um equilíbrio disso aqui. Então, a previdência a longo prazo, onde eu vou ser mais remunerado pelas minhas habilidades, o cara ele imagina um ponto de equilíbrio e coloca ali, tipo, o meu potencial de ganhar é isso, tanto desse potencial é pago pelo meu potencial de crescer, tanto desse potencial é pago pelo meu potencial de aprender novas coisas, e esse outro tanto é pago em dinheiro. Eu acho que se coloca muita pressão sobre a empresa, sabe? Tipo, porque a empresa tem que fazer, a empresa tem que desenvolver. A empresa tem que dar oportunidade, né? A empresa tem que dar oportunidade. Cara, quem faz a própria oportunidade é o cara. E empresário é a mesma coisa, cara. Tu pega o empresário e abre o seu MEI ali e vai... O cara normalmente entende isso quando ele começa a pegar a enxada e cavar e ver que tem que botar dinheiro de algum lugar para pagar as contas, sabe? Então, eu aprendi isso quando eu tinha 20 e poucos anos lá fora e eu levei isso muito dentro da minha carreira, sabe? Se vocês estão, como conversou a conversa aqui, que às vezes a gente recebe menos no mês ou não tira nada da empresa, às vezes tem que até colocar dentro da empresa para poder pagar o salário de todo mundo, tu está fazendo isso porque lá na frente tu está apostando em alguma coisa, isso aí, sabe? Teu ROI vai ser melhor. É uma aposta. E o funcionário, a aposta dele é menos crítica porque o dele meio que aquele mínimo dele está garantido, ou seja, é menos risco, mas ele também está apostando lá na frente para ganhar um monte. Porque às vezes ele também não quer trabalhar até os 75 anos, ou não pelo menos fazendo aquele pensamento linear que ele tem de carreira dele, sabe? Eu acho que, para mim, essa parte de cargos e salários e de remuneração de funcionário, coisa tem muito a mais de ele assumir a responsabilidade dele, sabe? Porque ele também pode abrir um MEI e fazer o que ele quiser da vida, sabe? Se ele está ali...
eles têm que estar confortável com aquilo ali. É um pouco aquilo que a gente fala da empresa, que a gente quer dar liberdade para todo mundo, para o cara poder fazer o que ele quiser dentro da empresa, mas assumindo as consequências. Toda ação tem uma consequência. Então, se tu quiser ficar acomodado na empresa, tu tem tua consequência. Se tu quiser investir em ti mesmo, tu vai ter outra consequência, sabe? Só para fechar essa questão do cara dos salários, bem rapidinho. Esses dias eu vi um benchmark de uma empresa de tecnologia aqui da região, que quando começou essa doideira de dev, escassez, etc., e também com a questão do trabalho remoto, que o pessoal começou a olhar muito pelo valor hora ou pelo salário e não ter o vínculo emocional, né, de o cara estar trabalhando em casa, etc., eles começaram a fazer um trabalho de plano de cargos e salários dos desenvolvedores, olhando soft skill e hard skill, né? Daí falando especificamente de hard skill, eles pegaram lá todas as skills que o cara tinha que ter, e aí eles, a cada 3 meses, alguma coisa assim, eles faziam uma avaliação em qual pontuação que o cara estava em cada um daqueles ali. E daí eles, com aquela pontuação ali, eles geravam um score e falavam assim, cara, aqui na empresa, um cara com essa pontuação aqui tem que ganhar X reais a hora. E a média de mercado, isso eu achei genial também, eles fizeram tipo um benchmark para ver se a média de hora deles estava compatível com o mercado. E daí o que começou a acontecer? Chegava alguém lá e falava assim, eu preciso ganhar mais. Daí eles pegavam o score do cara e falavam, cara, para tu ganhar mais tu tem que se desenvolver isso aqui. Ah, não, mas então eu vou trabalhar no fulaninho. Vai com Deus, cara. Porque chega um ponto que não adianta tu ficar querendo forçar que o cara, sabe? E ficar tentando reter. O cara tem que se desenvolver e ele tem que entender isso. Então, da mesma forma, a empresa começou a olhar o quê? Para pessoas que às vezes não tinham graduação, não tinham curso, etc., mas começaram a olhar os skills do cara, o cara era muito bom. Daí chegaram e reajustaram o valor hora daquele cara para não perder ele, para ele nem precisar receber outra proposta. Então começaram a equalizar isso, sabe? Então, de novo, vai ter gente que vai embora, vai ter gente que vai ficar, isso é normal, acontece em todas as empresas todos os dias, mas a questão da carreira é responsabilidade de cada um, né? Até mesmo do próprio dono da empresa. Quando tu está empreendendo, tu também está construindo a tua carreira. Então, aquele resultado que tu gera no teu negócio é uma consequência tua das tuas escolhas, né? Então, acho que isso é um ponto bem legal para todo mundo pensar, enfim. Legal. Vamos fechar com uma dica? Vamos. Dá-lhe. Cada um fala uma dica aí. Uma dica é... Não tenha CLT, não, brincadeira. Eu acho que... Eu ia falar essa, mas... bom, poxa. Cara, eu acho que a grande dica é você se cercar de pessoas ao máximo possível confiáveis, que é aquilo que a gente falou ali antes. Cara, se a empresa está te dando uma oportunidade de te dar algo a mais, olhe com carinho para isso. Se a empresa está pagando você enquanto CLT, olhe com carinho também, né? Então, acho que é isso. É se cercar das melhores pessoas. Às vezes a gente vai errar, mas faz parte. Na visão do colaborador, principalmente, cara, é tipo... avalie se vale a pena PJ CLT onde é que você quer chegar e onde é que você está. Isso eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente vem com um projeto de PJ CLT e fala, não, mas eu quero ganhar mais, tá? Então te pago PJ. Mas PJ não tem... seguro-desemprego. Mas aí não... Entendeu? Então, tipo, avalia isso, cara. E avalia quem vai te oferecer isso, porque tanto CLT quanto PJ há riscos, tá? Um talvez ali mais, outros menos, mas veja quem está perto de você e te oferecendo isso, que é importante. Cara, eu acho que tanto funcionário quanto empregador, dos dois lados, quando vai falar de remuneração, cara, assume responsabilidade, não espera ajuda de ninguém. Se alguém te ajudar, bota as mãos para cima e agradece, mas tipo, assume as tuas responsabilidades sobre a tua vida, sobre os rumos dela, e imposto é roubo. Boa. Pode ser frase de livro? Frase pronta? Pode. Não, tem uma frase que eu acho que faz sentido num livro do Joel J, que ele fala, que o pai dele falava para ele assim, pense o que quiser, fale o que quiser, mas nunca culpe ninguém pelos seus resultados. Perfeito. Então, acho que é isso, cara. Cada um é dono da sua vida, então tira a bunda da cadeira, se mexe e faz acontecer, menos mimimi, mais ação. Boa. Isso aí. Fechado. Isso aí, galera. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima aí. Vem. Valeu. Tchau.